Depois do salário mínimo, avizinham-se novas reformas também no mercado laboral. Vai haver novas reuniões da concertação social a partir do início do próximo ano. Vamos ter novamente a CGTP de um lado e a UGT do outro, ou desta vez juntas a defender os trabalhadores e a não flexibilização dos despedimentos, como eles próprios dizem? A questão é complicada, ou seja, não é líquido que ambas as centrais sindicais estejam lado a lado na defesa ou pelo menos a defender da mesma forma os interesses dos trabalhadores. Também não é inédito, porque nós sabemos perfeitamente que as centrais têm orientações políticas diferentes e, portanto, como tal, se justificam as suas diferentes posições. Agora, estas medidas para a competitividade e emprego eram uma das peças fundamentais para tentar convencer as instituições internacionais de que Portugal precisa ou vai ter os instrumentos necessários para sair da situação em que se encontra, porque não pode ser só austeridade e a cortar e controlar as contas públicas, é também preciso fomentar o crescimento e, para o fazer, era preciso criar medidas que assim o permitissem, num cenário de pouquíssimo dinheiro da parte do Estado para poder fomentar esse mesmo crescimento. Ou seja, nós vamos ter grandes restrições da parte do investimento público e, portanto, caberá, uma vez mais, às empresas serem o motor e a alavanca da economia no próximo ano. Mónica, há mais temas aqui o Diário Económico dá destaque e nós também vamos dar destaque aqui neste destaque económico. O risco dos bancos portugueses é o que mais sobe no mundo. O preço pago para comprar proteção contra eventuais incumprimentos dos bancos nacionais é 7 vezes maior do que no início do ano. De acordo com a CMA, que analisou 140 bancos mundiais, o preço dos CDS teve subidas entre 923% no caso do BCP e 607% para a Caixa Geral de Depósitos. O preço pago hoje em dia para proteger 10 milhões de euros em dívida do BCP subiu dos 83 mil no início do ano para os 854 mil euros anuais. No caso do BES e do BPI, o valor aumentou de 115 mil para 850 mil euros e de 84 mil para 621 mil euros, respectivamente. Quanto à Caixa, escalou de 72 mil para 551 mil euros. Para o próximo ano não se espera que a situação melhore. De acordo com a Société Générale, o mercado da dívida só deverá normalizar no final de 2011. É mais um tema para analisar contigo, Mónica, e perguntar-te se os bancos portugueses foram dos mais penalizados do mundo pelos investidores. Porquê? A nossa banca tem maior risco, por exemplo, do que a grega ou a espanhola? Não necessariamente, porque inclusivamente a nossa banca está bastante bem capitalizada comparativamente com esses países que mencionaste. O problema tem que ver com percepção de risco, porque é para isso que servem os Credit Default Swaps, é uma espécie de garantia, um seguro, que se as coisas correrem mal, há ali aquele dinheiro que cobra as obrigações que as pessoas têm dessas mesmas empresas. E nesse momento o que acontece é que os investidores estão altamente preocupados com a situação nacional e por isso é que explica que haja esta escalada. Além disso, há um outro ponto que é os CDS, quer da banca grega, quer da banca irlandesa, já estavam muito altos, o que significa que, como eles já lá estavam no patamar superior, não teve que haver esse ajustamento. E nós estamos a sofrer esse ajustamento ao longo do ano de 2010 e por isso é que a subida foi tão significativa. Mas podemos dizer, neste caso, que o risco dos bancos está agregado, está colado, de certa forma, ao risco do país? Totalmente. E por isso mesmo é que nós sabemos, não só nesta questão dos Credit Default Swaps, como no próprio rating do país. Quando uma agência de rating corta o rating de Portugal, normalmente seguem-se, e nós sabemos isso, o corte de rating de várias empresas públicas, mas também das empresas privadas, porque, e sobretudo no caso dos bancos, que têm sido chamados a comprar muita dívida pública, a partir do momento em que a dívida pública se desvaloriza, isso desvaloriza nos ativos do banco e, portanto, é como se o banco de alguma forma valesse menos. E, portanto, temos aqui o Estado a penalizar, o Estado, por intermédio do risco, obviamente, que representa, a penalizar os bancos nacionais. Agora, isto não, o que é que também, em que é que isto se tem traduzido para as pessoas normais lá em casa? Isto significa que os bancos têm estado praticamente impedidos de emitir obrigações porque sabem que as obrigações vão ser muito caras e, portanto, têm recorrido ao BCE. Nós já temos falado aqui ao longo do ano sobre esta questão. O recurso dos bancos portugueses ao BCE aumentou 136% este ano, mais uma vez porque a Banca Nacional não utilizava esse instrumento e passou a ter que o utilizar, e o que significa também que tiveram que passar a cobrar mais caro pelo dinheiro que emprestam aos portugueses e por isso é que nós temos vindo a assistir a uma subida dos spreads, porque os bancos precisam de
cobrar mais, de se financiar a um preço mais elevado e, portanto, tem que repercutir esses preços mais elevados para o consumidor final, que somos nós. Mónica, mas é verdade também que depois do pico atingido em agosto pela Banca Nacional a recorrer ao Banco Central Europeu, muito também por conta do Banco de Portugal, que deu recomendações nesse sentido, a Banca Nacional terá diminuído o recurso. Porquê? Porque encontrou outras formas de financiamento ou porque encaixou com alguns negócios? Nem uma coisa nem outra. O problema é que a questão da liquidez fornecida pelo Banco Central Europeu tem os dias contados. O Banco Central, isto era uma ajuda de emergência e os bancos poderiam recorrer até um determinado ponto. Esse ponto é aquilo que têm para oferecer como colateral pela dívida. E o problema é que os bancos nacionais estão a chegar, ponto 1, ao limite do colateral que têm para oferecer para esses empréstimos. Ponto 2, o próprio BCE está a querer fechar a torneira da liquidez e, portanto, que vai ter problemas gravíssimos para a Banca Nacional, já que o mercado obrigacionista, que é a outra opção que se lhes apresenta, continua praticamente fechado para eles. O que é que poderá aqui acontecer? Pelo menos até o primeiro trimestre está garantido. Nós poderemos ter aqui a sorte, eventualmente, de, politicamente, o BCE se sentir compelido a não fechar totalmente esta ajuda, por assim dizer. Para isso é preciso que a Alemanha, de alguma forma, também nos ajude e porque nós também, e a verdade seja dita, que não é só por causa de Portugal, porque há outros países nestas circunstâncias e, como tal, isso pode ajudar o BCE a tentar manter a ajuda durante mais algum tempo. Mas é preciso ter muita cautela com isto, porque o excesso de liquidez conduz à inflação e, a partir do momento, porque isso é um mandato prioritário do BCE, é o controle da inflação, e a partir do momento em que uma economia alemã começa a apresentar subidas de preços muito acima dos 2%, o BCE claramente vai ter que tomar medidas e então aí vamos ter que falar, estamos a falar de subida dos juros, da taxa central, da taxa diretora, o que representaria uma notícia péssima para os portugueses que já estão completamente apertados, ou vão estar completamente apertados durante o ano 2011 e a última coisa que precisam é uma subida de juros para agravar os seus créditos, quer seja da habitação, quer seja créditos pessoais. Mónica, temos poucos minutos para analisar ainda um último tema. O presidente da Galp perdeu o apoio da Eni e dos angolanos dentro da empresa. Ferreira de Oliveira precisa de reforçar o capital da petrolífera, mas não conta com 2 acionistas de referência. Desta forma, Ferreira de Oliveira não deverá ser reconduzido na presidência da Galp Energia por falta de apoio destes 2 acionistas. Fontes próximas da Eni e dos angolanos revelam ao Económico que será muito difícil que a Eni e a Amorim Energia, outro acionista, consigam um acordo em torno de Ferreira de Oliveira. Os principais acionistas da Galp, Estado, Amorim Energia, Sonangol, Isabel dos Santos e Eni, tiveram sempre uma relação difícil ao longo de 3 anos e a proximidade de Ferreira de Oliveira a Amorim piorou a relação. Mónica, estamos praticamente no fim de um acordo parasocial que vai trazer mexidas nos acionistas de referência com a saída da Eni. O que é que se prevê? Bom, prevê-se uma situação muito complicada e muito delicada. A saída da Eni é previsível, de facto ela já manifestou por diversas vezes a sua intenção de abandonar a posição que tem na Galp, o que libertará 33,4% das ações da empresa. A procura de um novo investidor já tem vindo a ser feita há bastante tempo e, neste momento, o nome que está em cima da mesa será a Petrobras para comprar 25% desses 33,4% da Eni. O que pode deixar os angolanos muito zangados. Exatamente, porque o remanescente seria a Caixa Geral de Depósitos que iria ficar com eles. E os angolanos estão determinados em ter uma posição mais significativa na Galp. Não que já não tenham, e importa explicar que já têm através da Amorim Energia, mas gostavam de ter de forma direta. Direta, exatamente. Agora, o problema é de que forma é que eles o vão conseguir. Pronto, é preciso também sublinhar que nós, a tal delicadeza do assunto que estava a referir há pouco, nós tivemos acesso a uma carta que a Esperasa enviou, onde ameaça que qualquer decisão que seja contrária aos acordos será seguramente rebatida em tribunal, o que denota que todo este processo vai ter que ser conduzido com muita cautela, porque estamos a falar de uma das principais empresas nacionais, a maior exportadora nacional, e que tem importantes investimentos a realizar na zona do pré-sal no Brasil e que necessitam de imenso capital e, portanto, por isso também já se fala da necessidade de um aumento de capital da Galp em fevereiro. Portanto, é toda uma situação que é preciso gerir. De que forma é que será esse aumento de capital? Esse aumento de capital poderia ser feito, por exemplo, através da entrada de um parceiro que pudesse, de facto, injetar capital. E, nesse sentido, os angolanos seriam uma boa aposta, porque, à partida, terão dinheiro fresco para injetar na empresa. Agora, resta saber se nós, seja Portugal ou os acionistas da Galp, vão querer dar uma predominância maior aos angolanos. É preciso lembrar
que quer a Sonangol, quer a Isabel dos Santos já têm uma presença importante noutras empresas nacionais, nomeadamente no setor bancário, no BPI e no BCP, e pode, por exemplo, haver, por razões políticas, algum desconforto em aumentar excessivamente a participação deles em setores estratégicos da economia nacional. Mónica, para terminar, de que forma é que todas estas movimentações de acionistas podem então afetar aqui a recondução de Ferreira de Oliveira ou não no cargo? É assim, o cargo de presidente executivo da Galp tem que ser um nome que reúna consenso entre todos os acionistas. Neste momento, ele é e sempre foi uma pessoa bastante próxima da América Morim, mas o nome tem que, de facto, reunir um consenso. E, portanto, as partes terão que se entender em torno de um novo nome. Muito obrigada, então. Obrigada. Foi a análise de Mónica Silvares, editora do Diário Económico, neste Destaque Económico de quinta-feira, dia 23 de dezembro.